Estadão PME Entrevista, com Daniel Fernandes. Bom dia, começa agora mais uma edição do Estadão PME Entrevista e como vocês já sabem, o nosso programa pretende mostrar tudo, abordar tudo sobre o universo do empreendedorismo e vai ao ar, pessoal, sempre uma vez por semana aqui na Rádio Estadão. Mas se você não conhece o nosso projeto, que é multiplataforma e voltado para os pequenos empreendedores, acesse sem demora o nosso site, que é o estadãopme.com.br. O programa deste fim de semana recebe aqui nos estúdios da Rádio Estadão o empreendedor Fernando Perri. Ele que criou ainda em 1984 a Vivenda do Camarão a partir de um container de 22 toneladas de camarão. Hoje trata-se de uma rede com 170 lojas no Brasil e uma operação no Paraguai. Fernando, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Estadão PME Entrevista. Bom dia. Bom dia, Daniel. Eu que agradeço estar aqui com você, é um prazer. Pois é, eu fiz nessa introdução rápida aqui, falando que começou em 84 e falando desse container de 22 toneladas de camarão. Eu queria começar o nosso bate-papo, é a primeira vez que você vem no Estadão PME Entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse começo, como é que é essa história desse container de 22 toneladas. Essa história é muito engraçada, viu, Daniel? Agora é engraçada, na época não era. É isso que eu ia falar, na época deve ter tirado o sono. Sem dúvida nenhuma. Eu, na verdade, na época, eu era um importador e exportador, mas era muito mais importador de material reprográfico, nada tinha a ver com alimentação. Máquinas copiadoras, né, e seus implementos. Muito bem, só que naquela época o Brasil tinha um problema seríssimo de balanço de pagamentos. Então eu fui chamado a Cassex, na época que emitia as guias de importação, e me disseram, olha, você tem que exportar alguma coisa para poder manter as suas cotas. Senão você não vai conseguir mais importar. Senão eu não vou conseguir mais fazer isso. Muito bom. Aí eu tinha já representante no Brasil inteiro, e eu tinha que buscar alguma coisa para exportar. Não tinha a menor ideia o quê. Aí liguei para o meu comprador nos Estados Unidos e ele me disse, olha, uma semana depois ele me respondeu, se tiver de camarão aí, você pode mandar para mim que eu compro. Eu não entendia nada de camarão na época. Então eu falei, bom, eu vou ter que buscar onde os exportadores estão, né? E fui lá no Rio Grande, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, junto à Lagoa dos Patos, e lá tinha um grande número de exportadores de camarão na época, tinha muito camarão na região. Aí eu comecei a exportar em meu nome, mas camarão deles eu pagava para exportar em meu nome, para poder manter minhas cotas de importação. Até o momento que eu fui novamente chamado na Cassex e me disseram assim, olha, esquece, você não vai ter mais cotas de exportação, de importação nenhuma. Aí eu não tinha outra forma senão simplesmente fechar meu negócio, fechar todas as minhas representações, infelizmente. O Brasil é cheio de surpresas, né? O ambiente de negócio super estável, né? Muito estável. Então todo aquele projeto que eu tinha foi realmente jogado de um dia para o outro fora. Meu Deus. Mais de 200 pessoas tive que demitir, pessoas de bom nível no Brasil inteiro. E eu acabei ficando com um container de camarão. Sobrou um container de camarão daquela sobra de 22 toneladas. Só que naquele momento eu já sabia que o camarão que se exportava era o melhor que tinha. Aquilo que não prestava para exportação era o que ficava no mercado interno para nós brasileiros. Pois né? E assim mesmo passava na mão de diversos atravessadores, chegando na mão do consumidor final, mas parecendo uma múmia, porque ele era, na verdade, muito mal conservado, não era congelado em nenhum momento. A cabeça dele mantinha-se junto ao corpo durante o processo todo. Isso é bom lembrar, já aproveitando a sua oportunidade aqui, que o camarão jamais deve estar com a cabeça. Pois é. Né? Porque os miúdos do peixe, por exemplo, que estão na barriga, são tirados imediatamente depois de pescados. E o camarão tem os seus miúdos na cabeça. Pois é. Então isso tem que ser retirado também. E como não é retirado, então o pessoal coloca inadvertidamente muito químico conservante nos produtos que a longo prazo é cancerígeno. Então, essas coisas todas, Daniel, infelizmente, poucas pessoas ainda sabem. É verdade. Eu vejo as pessoas em restaurantes elegantes e tal, e como é que esse camarão com aquela enorme cabeça pendurada. Você fala o risco. Barbaridade. Né? Então, isso aconteceu na oportunidade. Eu peguei aquele container de camarão de excelente qualidade e preço bom, já que nós não tínhamos intermediários, e peguei um restaurante falido que tinha em Moema, aqui em São Paulo. Reformei durante 3 meses o restaurante com uma plaquinha na frente, assim, uma faixazinha na frente do restaurante. Em breve, o melhor camarão no Brasil a preços justos.
porque naquela época o camarão era um preço absurdo, né? Só comia camarão quem era rico. Então eu coloquei também a data de 12 de junho como inauguração, porque é dia dos namorados. Exatamente. Eu falei, de repente eu pego um casalzinho distraído que possa entrar e eu testo a minha equipe. Mas também ainda achando que podia ficar sem ninguém, convidei uns 3, 4 casais amigos para participar da inauguração do né? restaurante. Depois de todo o trabalho, fui para casa descansar, tomar meu banho, me trocar para vir inaugurar o restaurante à noite, só que eu não conseguia chegar no restaurante. Existia um tráfego tão absurdo na época, que não era comum em São Paulo, naquela oportunidade, em 84. Eu não conseguia chegar e quando eu fiquei percebendo o que era na verdade mais de 1.000 pessoas na porta querendo entrar num restaurantezinho de 100 lugares. Então realmente eu percebi ali que eu ia ter primeiro um grande problema e em segundo uma grande oportunidade. Você falou deu certo, mas não era para dar tão certo assim. Brincando. Passou do ponto. Passou do ponto. Como é que você administra isso? Como é que de repente você chega, tem 1.000 pessoas, você tem 10% dos lugares para atender? Foi uma loucura esse dia, né? Inadministrável, porque na verdade quando nós entramos tinha gente já tomando uísque, não sei o que, do outro lado da rua, eu vi aquela balbúrdia toda, eu falei, como é que eu vou fazer? Porque nem camarão para essa gente toda eu tenho, porque não tinha pego os 22 toneladas, claro, não tava um pouquinho só lá para colocar no restaurante. Aí comecei a verificar que a cozinha estava completamente perdida, porque nós tínhamos diversos erros operacionais que não tínhamos percebido, só percebemos na hora da confusão. E ligamos todos os equipamentos e para acabar com a conversa de uma vez, caiu o fio da rua, derreteu porque não aguentou a carga que o restaurante tinha. Aí foi um vexame total, eu tive que mês em mês me desculpar, pedir que as pessoas entendessem, e realmente foi muito bacana a reação das pessoas, eu fiquei até surpreso, foram muito gentis, entenderam perfeitamente, pedi que eles me desculpassem e que não precisavam pagar nada do que tinha consumido, e foram todos embora, e naquele dia eu percebi que fazer um restaurante é muito mais do que você imagina. Você nunca tinha tido operação de restaurante? Nunca, não tenho a menor ideia, então eu contratei garçons do Senac, da escola Senac, mestre, barman, todo esse pessoal, e também na cozinha eu tinha colocado uns cozinheiros já conhecidos, só que na verdade essa conexão ela demora, né? Não é fácil, então em uma semana fechamos e reformamos o restaurante inteiro, porque eu aprendi tudo numa noite só. É maravilhoso. Gente, assim, eu gosto de trazer empreendedor aqui, principalmente o empreendedor quando ele tem uma trajetória já extensa, porque ele já viveu quase de tudo, me arrisco a dizer até um pouco mais do que tudo no dia a dia da operação. E é conhecimento para quem está nos ouvindo, quem quer abrir um negócio, quem já tem um negócio pequeno. É a cara do dono. Você falou uma coisa que as pessoas pagam fortunas no MBA para aprender, que é assim, é a cara do dono. Deu errado, é o dono que vai ali falar com o cliente, olha, deu errado, me desculpe, não precisa pagar nada, a gente vai dar um jeito nisso e eu quero que vocês voltem. Isso cativa, né? Porque no Brasil a gente tem essa cultura de que errar é feio, que errar tem que esconder, que não, né? Eu acho que assim, quanto mais mais rápido você assume que errou, maior é a adesão do consumidor de que também do lado de lá tem seres humanos, também o ser humano erra e também ele sabe consertar, né? Isso que é legal. Acho que é um pouco por aí, operação de restaurante, ou você não concorda com nada que eu falei? Não, concordo completamente, Daniel, porque o reconhecer um erro é um ato de humildade e passa isso para o outro, né? E o outro, ao perceber que você foi humilde o suficiente, ele não vê você como um antagonista, ele vê você como um participante da vida. É o que a gente acha. E aí a coisa anda. Sem dúvida. Bom, você sai de um restaurante em Moema para 170 lojas. O que é mais difícil? Eu vou te perguntar. A gente, infelizmente, já está indo para o final até da primeira parte do programa, mas dá tempo da gente fazer essa pergunta. O que é mais difícil, olhando em perspectiva? Era imaginar um restaurante resolver esse problema causado pelo ambiente de negócio no Brasil, que sempre foi instável. A gente achava que estava um pouco melhor, mas já viu que não está. Ou é administrar uma empresa que tem 170 unidades? Então, enquanto você está falando aqui, tem unidade no Brasil inteiro, acho que já abrindo, se preparando para abrir, fazendo toda a rotina de abertura. O que é mais difícil para você? O que é mais prazeroso, talvez, para você? Primeiro que é uma emoção constante, né? Ser empresário no Brasil tá sempre emocionado. Pois é. E então não existe, eu acho que o mais difícil ou menos difícil. Eu acho que o tempo todo o empresário brasileiro, como não tem essa estabilidade, como não existe no país uma estrutura a longo prazo, o empresário está sempre atento a todos os movimentos, seja ele do próprio negócio, seja ele do governo, da política econômica,
econômica, da política social, tudo isso influencia em seus negócios, em suas tomadas de decisões. Então, no Brasil, realmente é muito difícil ser empresário. No entanto, mesmo nessa dificuldade, existem oportunidades. As oportunidades, elas surgem, Sempre, né? Elas sempre aparecem. E acho que esse é um caminho... É um caminho, não. Eu acho que é uma dica da realidade, né? Sempre... Eu acho que empresário brasileiro é bom também por isso, né? Porque ele... O que você acha? Ele lida, não. Ele desenvolve uma capacidade de improvisação maior do que os seus pares em outros países? O que você acha? É um treinamento super intensivo. Né? Não existe outro empresário no mundo que acha que tem o treinamento intensivo que nós temos. Porque nós temos que entender um pouco de tudo, né, Daniel? Tudo. Nós temos que entender de macroeconomia, microeconomia, macrosocial, microsocial. Temos que entender o processo trabalhista, que é complicadíssimo. Temos que entender um pouquinho de direito, porque volta e meia você tem dúvidas na área jurídica. Contabilidade, tudo financeiro muda. muito. Pra você ter uma ideia, eu fiquei surpreso outro dia quando um advogado me disse que nós temos aproximadamente centenas de decretos, leis novas e um monte de outras coisas, normativas, tal, que diariamente mudam o nosso sistema de tributação trabalhista, etc. Não dá para acompanhar isso. Né? Então, realmente, é um treinamento intensivo. Somos atletas. Aproveitar que a Olimpíada está chegando, é isso mesmo, é uma analogia perfeita. Olha só, o programa deste fim de semana recebe aqui nos estúdios da Rádio Estadão o Fernando Perri. Ele é um empreendedor que criou em 1984. A gente fala tanto de taxa de mortalidade de empresas com 2 anos, 3 anos, 5 anos, desde 1984. Não é fácil, não. Ele criou, ainda em 1984, a Vivenda do Camarão a partir de um container. Ele explicou a história no primeiro bloco, a partir de um container que de repente sobrou na mão dele de 22 toneladas de camarão. Hoje, trata-se de uma rede com 170 lojas no Brasil e uma operação também no Paraguai. A gente vai para um rápido intervalo agora e voltamos em seguida. Não sai daí. Estadão PME Entrevista. Estadão PME Entrevista. E voltamos com o Estadão PME Entrevista, o programa deste fim de semana que recebe nos estúdios da Rádio Estadão o Fernando Perri, o idealizador, o criador da Vivenda do Camarão. Ele abriu a primeira unidade aqui em São Paulo, Moema, 1984. Antes da gente retomar o papo com ele, entretanto, deixa eu passar um recado para quem está nos escutando. Dizer que você pode nos ajudar a fazer o Estadão PME Entrevista. Converse com a gente, entre em contato com a gente. Você tem 3 maneiras distintas de fazer isso. Pelo Facebook, que é o facebook.com/EstadãoPME, por meio do nosso perfil no Twitter, que é o @EstadãoPME, e também diretamente conversando comigo por e-mail. O meu e-mail é daniel.fernandes@estadão.com. Se você tiver alguma dúvida sobre empreendedorismo, se você tem uma história legal para contar, me manda um e-mail e a gente bate um papo. No caso das dúvidas, pessoal, eu sempre faço esse alerta, não sou eu que respondo não, tá? A gente tem uma rede de empreendedores, uma rede de professores especialistas no assunto, que podem, aí sim são acionados e podem tentar não resolver o problema, mas dar uma luz para quem está do outro lado, abrindo um negócio, começando um negócio, ainda mais nessa época de crise que não é nada fácil. Eu queria começar o nosso segundo bloco, Fernando, perguntando para você o seguinte: a gente tem uma crise que é severa, piorada pelo ambiente político extremamente instável no país. Então eu vou te fazer 2 perguntas, aproveitando a tua presença aqui. A primeira é uma pergunta tipo consultoria. Como é que está esse mercado de alimentação fora do lar nesse período de retração econômica e, especificamente, os impactos dessa crise na operação da Vivenda do Camarão de uma maneira geral? Você está no Brasil inteiro, são realidades muito diferentes, mas acho que dá para você traçar um panorama legal para a gente. A crise afetou todos os setores e também, sem dúvida nenhuma, principalmente dos shopping centers. Pois é. Se vê muito shopping center hoje com um índice de vacância muito elevado. Shoppings recentes com índice de vacância de 40%, 45%. Alguns, inclusive, fechados, conseguiram vender nenhuma loja sequer. E os shoppings mais antigos estão beirando os 10% de vacância. Então isso é grave, porque mostra que o público realmente deixou de frequentar o ambiente de compras. Você tem operação basicamente em shopping hoje ou tem também loja de rua? Nós só temos em shopping center. Só em shopping center. Então legal, hoje. Porque isso dá uma Então, dá para sentir bem, porque é um termômetro muito interessante, como tem loja desde do Rio Grande do Sul até o Amapá. Pois é. Então eu conheço bem o mercado, como tá reagindo. Exatamente. Então a vivenda hoje, ela tem preços
que favorece um pouquinho ainda o não sofrimento tão grande. Entendi. Porque os nossos preços, apesar dos clientes ainda acharem que camarão é caro, e eu percebo muitas vezes que alguns amigos falam assim, eu não fui na Vivenda porque eu vou de vez em quando só porque é caro. Eu falei, não, ao contrário. Compare os meus preços com carnes e massas e você vai ver que a Vivenda tem preços melhores do que esses. É o melhor preço da praça praticamente é a da Vivenda do Camarão. Ela concorre até com sanduíches. Por quê? Porque nós não temos intermediários nenhum. A gente traz o nosso frigorífico lá no Ceará, o produto colhido nas fazendas de camarão com qualidade fora de série, diretamente para o prato do cliente. Ou seja, não existe intermediário, então os preços são baixos e eu sinto uma pancada, vamos chamar assim, menor. E eu uso essa palavra porque realmente é uma pancada essa crise. Então eu vejo muitas lojas fechando e realmente em grande quantidade, redes inclusive pensando em terminar a sua operação. E a Vivenda assim mesmo ainda consegue manter na crise uma certa estabilidade, não que nós não tenhamos fechado lojas, fechamos algumas também, de shoppings que realmente se inviabilizaram. Simplesmente deixaram de ter clientes, não tinham clientes dentro do shopping, então não tinha outra forma senão sair, exatamente. Não tinha como fazer isso. Mas de qualquer maneira, estamos conseguindo atravessar, eu acredito agora com essa nova expectativa. Quando existe uma nova expectativa, vem a esperança novamente, aí vem a vontade de investir novamente, porque o empreendedor brasileiro é aquele cara teimoso. Pois é, né? Teimoso feito uma porta. Teimoso, eu sei porque eu me conheço, né? Então você sempre acredita, sempre, apesar de tudo, você acredita, é impressionante. Eu estava conversando essa semana para uma entrevista que a gente fez pro jornal mesmo, pro Estadão, pro Caderno de Economia. Estava conversando com o David Bobrow, que é o presidente da Tip Top. E ele falou, Daniel, a situação tá tão maluca que eu tenho experimentado uma situação de luvas ao contrário. Tem shopping que vem atrás de mim e fala assim, abre uma unidade aqui, você não quer vir para cá, eu te dou uma luva para você conseguir abrir a operação aqui. E ele fala, eu não posso, porque eu tenho que abrir loja saudável. Porque ele falou, eu não tenho meta. Esse ano eu falei assim, eu tenho uma meta, que é um horizonte, que a gente tem que cumprir, ok. Mas se eu abrir 6 lojas saudáveis no ano, para mim tá muito bom, mas a loja tem que ser saudável. Eu acho que esse é um caminho, né? Quer dizer, você... E a crise acaba fazendo um pouco isso, né, Fernando? Queria a tua opinião também. De você também olhar para dentro e ver o que você pode enxugar, o que você pode deixar mais azeitado, né? Porque quando a coisa tá indo muito fácil também, quando a economia tá bem, você tende a olhar um pouquinho menos para casa, né? Porque a coisa tá andando. É verdade, mas nós tivemos que nos adaptar à crise, realmente. Né? Fomos muito atentos, porque nós chegamos a ter 2.500 funcionários próprios, fora as franquias. Nós, infelizmente, tivemos que mudar todo o sistema de trabalho nosso. Hoje nós estamos com 700 pessoas a menos. E nesse 1 ano e pouquinho, nós tivemos, infelizmente, que dispensar mais de 700 pessoas. Isso por causa da crise? Para adaptar a nova realidade. A nova realidade. É aquilo que, em parte, você falou agora há pouco também. Quando você disse que quando a coisa está indo, você não quer fazer tantos sacrifícios, né? E também demitir pessoas é uma situação desagradável para o empresário, não é nada fácil. Então, aliás, pessoas boas, as pessoas que você desenvolveu, criou durante 10, 12 anos o hábito. Você treinou. Está preparada para te ajudar a qualquer momento e você é obrigado a demitir, isso é uma situação desagradabilíssima. Pois é. Então, as atitudes, infelizmente, que nós tivemos, éticas, que nós passamos no governo brasileiro nos últimos anos, levou o sofrimento a muita gente, inclusive a pessoas que nada tinham a ver com aspectos éticos. Exatamente. Eram pessoas dignas, trabalhadoras e que sofreram com isso, né? Infelizmente. Eu queria te perguntar uma coisa, até uma curiosidade. Vocês têm uma loja no Paraguai. Temos. Essa loja, ela está servindo, não sei, vou perguntar e você me corrige, não tem problema nenhum. Ela está servindo também como um laboratório para vocês entenderem esse mercado fora do Brasil, para fazer um movimento maior, ou ela foi uma oportunidade que surgiu e vocês abriram? Não, na verdade, esse entendimento do mercado externo, nós já sofremos algumas vezes. Hoje a gente já pode saber que nós já estamos com um certo conhecimento do assunto. Já tem um know-how bom, ótimo. Nós já abrimos uma vez na Europa um franqueado, esse franqueado infelizmente não cumpriu o que devia ter sido cumprido, tivemos que encerrar as lojas lá, mas tem um sucesso estrondoso em Portugal, agora estamos abrindo de novo lojas em Portugal com outro franqueado. Que legal. Nós já temos lá 2 lojas abertas, devemos abrir outras 20 ou 30 nos próximos 2 anos.
Então estamos também trabalhando com o mercado externo para poder contrabalançar um pouquinho o risco de estar num único país, né? Mais o nosso. É isso, né? Olhando a estratégia. Também tivemos uma experiência nos Estados Unidos, que não foi uma experiência muito boa, porque aprendemos também com erros nossos lá. Imaginávamos um mercado americano completamente diferente do que realmente é. É mesmo? Porque na verdade no Brasil você vai a uma praça de alimentação, a praça de alimentação é excepcionalmente boa no Brasil, tem qualidade realmente, os operadores são muito bons. Nos Estados Unidos a gente tinha o que eles chamam de trash food, né? Que fica na praça de alimentação, aquelas coisas horrorosas que eles fornecem lá. Falei, bom, vamos montarmos uma vivenda lá, vai sem chamar dúvida atenção, vai ter gritar, opção, né? Ainda mais que o americano consome muito camarão, né? Só que nós não percebemos que o americano não tem o hábito de almoçar. Então o americano não ganha a hora do almoço gratuita, então ele ganha por hora. Então ele não sai da sua bancada, ele come um sanduíche na bancada, e mesmo o trash food que ele não tá nem aí para ele não perder a hora que ele vai ganhar da sua empresa. Então no almoço não tinha movimento. E no jantar, o americano não vai à praça de alimentação. Ele já quer uma então nós ficamos deslocados no negócio, né? Então foi uma experiência que fizemos, também vendemos a rede para um outro grupo chinês que tinha lá e saímos fora dos Estados Unidos. Mas aprendemos muitas coisas, sofremos bastante e aprendemos bastante. Mas é isso, né? Acho que é tentativa e erro muitas vezes, dúvida, né? Porque aí você consegue adaptar. O plano estratégico, então, para os próximos anos, o que dá para falar, obviamente, é esse, é tentar diversificar um pouco a operação no sentido de ir para fora, para tentar criar até uma blindagem para o que acontece no país. Não só esse, Daniel. Nós estamos também com um CD recém-inaugurado, com um centro de distribuição e a área de importação. Nós hoje estamos importando os melhores produtos do mundo inteiro na área de frutos do mar. Legal. Então um salmão sockeye, por exemplo, um halibut, por exemplo, e também pescados tradicionais, né? Então salmão do Chile, nós temos aí a polaca do Alasca, estamos trazendo lulas, uma série de coisas e fornecendo no atacado. Agora, o grande tirada, eu acho, da vivenda, a grande mudança da vivenda agora é o e-commerce que nós estamos desenvolvendo. Que eu ia te perguntar, não é combinado não, viu, pessoal? Eu tinha deixado para o final porque deve ser bem interessante. Conta pra gente como é que é vender frutos do mar pela internet. Então, na verdade, nós estamos iniciando nesse processo, mas eu acredito que possa ser um caminho muito importante para nós e para o consumidor. Numa crise como essa, por exemplo, as pessoas querem ter preços mais baixos para poder continuar comendo bem. Exatamente. Né? Então, levar marmita de casa, como está acontecendo em alguns shoppings que eu estou vendo pessoas comendo com marmita nas praças de alimentação, é lamentável. Então, como fazer com que a pessoa continue comendo bem e tenha um preço melhor? Então, nós pensamos muito sobre isso. Nós cortamos o gasto do shopping center, nós cortamos todos os custos de mão de obra inerentes a essa loja que estaria ali no shopping center, todos os encargos envolvidos, e pegamos esse produto e vendemos diretamente ao consumidor final, por um preço que é quase metade do preço da loja. Então, com isso, o consumidor poderá ter um prato na casa dele de frutos do mar que custaria mais caro para ele fazer em casa do que comprar de nós. E vocês entregam? A operação é de vocês? Ou esse é terceirizado? Como é que vocês montaram a estrutura? Em São Paulo nós entregamos. Mas nós estamos fazendo o que é o mais importante nosso. Porque até hoje, nós tínhamos apenas cidades de 350 mil habitantes que eram viáveis para ter um shopping center. Entendi. Hoje já não. Com essa micro franquia, que o investimento é muito pequeno, é um investimento de 50, 60 mil reais, o microfranqueado pode começar o negócio dele. Nós estaremos no Brasil todo com uma capilaridade imensa. Entendi. E essa capilaridade vai fazer com que nós cheguemos a cidadezinhas de 20, 30, 50 mil habitantes, que a gente não chegava nunca antes. Não conseguia acertar. Esse cliente dessa cidadezinha conhece a gente. Sabe que nós sabemos que conhece, porque quando nós abrimos lojas em lugares muito remotos, em cidades realmente grandes, mas essa pessoal do interior e tal, vem sedento para comer o camarão na vivenda. Principalmente quando está longe do mar, eles têm muito medo de comer frutos do mar longe do mar. E com a vivenda com 30 anos de experiência, eles têm tranquilidade de fazê-lo. Então nós sabemos que a marca está bastante bem colocada, mas não temos a capilaridade que vamos ter agora com o sistema de micro franquias. Que é esse sistema de venda pela internet. Venda pela internet e não só pela internet, porque o micro franqueado ele vai vender pela internet, pelo e-commerce, mas também vai vender para os pequenos supermercadinhos regionais, pode vender para bares, restaurantes, lanchonetes e uma série de coisas, motéis, hotéis, etc., na sua pequena cidade. Então ele vai ter uns 2 frutos realmente para ter a sua receita. A internet
e a venda E a venda diretamente direta, na cidade. B2B, que a gente Exatamente, fala. exatamente. Muito bacana. Ó, a gente tinha papo para mais umas 2 horas, mas eu sou chato da vez, eu vou ter que encerrar o programa de hoje. O Estadão PME Entrevista recebeu nesse fim de semana o Fernando Perri, ele que criou em 1984 a Vivenda do Camarão. Fernando, eu queria agradecer demais a sua presença e principalmente pelo que eu acho que vocês têm de mais precioso, que é o conhecimento. Compartilhar esse conhecimento pra gente que tá aqui no estúdio, pro ouvinte que tá, enfim, em casa, no carro, por aí vai, é muito precioso. Então a gente agradece, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Daniel. Só gostaria de um segundo final só, claro. dizer que nós estamos lançando com o Guga Rocha, que é um grande Olha chefe, só, é verdade. pratos diferentes de diversos países, como Portugal, França, Itália, etc. E vai ser lançado nos próximos dias. Vai ser realmente algo bastante diferente na Vivenda e eu convido a todos a experimentar. Isso aí, gente, empreendedor vendendo o peixe sempre. E é muito bom, é assim mesmo. O programa deste sábado contou com a produção da Ana Paula Niederauer e foi apresentado por mim, Daniel Fernandes. No final de semana que vem a gente volta. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Estadão PME Entrevista.